Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no Punhado de Prosas de hoje trarei informações sobre um projeto que busca uma dinâmica revolucionária para os contextos ambiental e social na realidade do continente africano. Falarei sobre a Grande Muralha Verde. Você já ouviu falar sobre ela? Tem noção dos mantenedores e das cifras envolvidas? Em qual estágio se encontra essa obra viva e pulsante? E quais serão os maiores beneficiados por essa iniciativa? Aguarde alguns segundos que continuaremos essa prosa. Desenvolvida e retirada do papel pela União Africana e com apoio do Comitê da ONU contra a Desertificação, a Grande Muralha Verde é uma proposta que pretende reflorestar uma área com cerca de 8.000 quilômetros de extensão na direção leste e oeste e com 15 quilômetros de largura no sentido norte-sul, na região do Sahel, que é uma zona de transição, uma faixa de transição entre a aridez absurda do deserto do Saara e a fertilidade da savana africana. A Grande Muralha Verde compreenderá territórios dos seguintes países: Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigéria, Chad, Sudão, Eritreia e Djibouti. Ou seja, essa faixa de vegetação ela se estenderá do extremo ocidente africano até o extremo leste, na região do Chifre da África. As espécies escolhidas para compor essa barreira de vegetação, logicamente, são as árvores nativas e adaptadas às condições do local. A gente pode citar aí a ameixa indiana, a árvore do deserto e as acácias. A expansão da desertificação oriunda do Saara é o maior alvo do projeto. Essa ampliação do deserto por áreas do Sahel ocorre de maneira antrópica, ou seja, com a ação do homem, principalmente em função do manejo inadequado do solo, com práticas que são muito rudimentares e que acabam levando o mesmo a se tornar totalmente exaurido. No primeiro momento, isso aconteceu comigo também, né? Quando a gente ouve ou lê o termo Grande Muralha Verde, a gente acaba imaginando um grande corredor sem interrupções, somente com árvores, cruzando o continente de leste a oeste. Entretanto, não é bem assim. A gente está falando de uma zona que tem uma aridez muito intensa, baixos índices pluviométricos e as espécies que se condicionam ali acabam se encontrando de maneira bem espaçadas umas das outras. Um dos cientistas que lidera os debates sobre a Convenção da ONU para o combate à desertificação, o Baron Joseph Orr, explica, abre aspas para ele, que a intenção inicial era transformar a área em algo verde, plantando árvores, mas na verdade o que o projeto tenta fazer é criar um valor agregado para as pessoas que vivem nessas áreas, não apenas plantando árvores, mas fazendo de uma forma ligada à economia que sirva para sustentar a subsistência delas e das gerações futuras. Fecha aspas para Orr. Essa Grande Muralha Verde teve seus trabalhos iniciados no ano de 2007 e deverá custar aproximadamente entre 25 e 35 bilhões de reais. O aporte financeiro vem da União Africana, do Banco Mundial, de algumas instituições europeias e de algumas secretarias da ONU. De maneira geral, pessoal, a gente pode citar que os principais objetivos da The Great Green Wall se baliza em dois pilares, o pilar ambiental e o social. Dentro do viés ambiental, a gente pode destacar deter o avanço da desertificação, como foi dito lá atrás,
uma vez que essa vegetação ela vai funcionar como freio natural do processo. A recuperação de uma área imensa, oferecendo mais ferramentas para que o ciclo da água possa atuar ali de maneira mais imponente, ajudando muito a população local. E a própria absorção de toneladas de carbono que serão realizadas pelas árvores, uma vez plantadas e em crescimento, aí já numa ótica dentro da preocupação climática. Quando a gente faz uma análise do viés social, a gente pode destacar o oferecimento de maiores possibilidades, maiores oportunidades para os habitantes que residem nas proximidades dessa extensa faixa territorial, tendo aí acesso a mais alimento, a mais água, reforçando a evolução de uma prática sustentável, a famosa interação entre homem e meio, que acaba sendo vantajosa para os dois lados. Se esse projeto for concluído com sucesso, até 2030, cerca de 100 milhões de hectares de terra, que atualmente são improdutivas, serão restauradas e aproximadamente 10 milhões de empregos seriam criados. Porém, como acontece em quase todos os empreendimentos grandiosos e complexos, nem tudo são flores. Falaremos a seguir sobre os maiores obstáculos que envolvem a Grande Muralha Viva e também o que já existe de concluído dentro do sonho verde desenvolvimentista africano. Alguns países que fazem parte do projeto Grande Muralha Verde sofrem com a lentidão no andamento das ações em função de alguns aspectos. A gente pode citar aí conflitos locais, como acontece em Burkina Faso, a atuação de grupos terroristas como Boko Haram e Al-Qaeda, que acabam tendo um sucesso muito grande em arrebatar jovens em função das condições de vulnerabilidade que se encontram, a corrupção presente em alguns governos que recebem essas verbas, mas não repassam para essa iniciativa ambiental, né? Talvez para muitos utópica, mas está saindo do papel. E depois de 13 anos de trabalho, já se pode perceber bons resultados em alguns desses países que foram citados anteriormente. O Senegal, por exemplo, já plantou milhões de árvores e os próximos passos dão conta da ideia de construir uma represa para abastecer um enorme sistema de irrigação que vai impactar diretamente nos índices produtivos da agricultura na região. A Grande Muralha Verde, hoje, ela se encontra com 18% das obras, entre aspas, concluídas. Eu sei que ainda é muito pouco, está muito longe do fim, porém, a gente pode afirmar que essa iniciativa ela já serve de modelo para outras ações no continente. Se a gente for citar o caso da Etiópia, que também sofre aí com uma crise de degradação ambiental, ela criou um programa nacional chamado Green Legacy, que no português a gente vai traduzir para Legado Verde, onde no dia 29 de julho do ano passado, em 1.000 locais espalhados pelo país, foram plantadas 350 milhões de mudas de árvores em apenas 12 horas. Um dado impressionante. Esse programa é um programa muito ousado. Ele prevê nos próximos anos chegar a casa aí de 4 bilhões de mudas levadas ao solo. O recorde anterior pertencia à Índia, que em 2016, numa ação coordenada, conseguiu plantar 50 mil mudas em apenas um dia. Apesar dos imensos desafios, o especialista climático Hans Josef Phil, do Energy Watch Group, entidade que apoia o projeto, acredita que o sonho verde poderá vir à tona em breve. Abre aspas para ele: os africanos poderão ter não uma parede contínua de árvores, mas um mosaico rico de diferentes iniciativas que contribuirão para a subsistência e a segurança alimentar das pessoas, principalmente se forem incluídas mulheres e jovens. A Grande Muralha Verde
vai ser um sucesso até 2030. De fato, a parte social do projeto já é uma realidade em diversas comunidades ao longo da Muralha Verde. Percebe-se a mudança no contexto educacional, onde as crianças já aprendem conceitos importantes sobre agroecologia e o manejo adequado do solo. Como os adultos também passam a receber essas instruções, a agricultura de subsistência começa a ganhar corpo e inicia-se uma evidente evolução no cotidiano de muitas famílias que fazem parte dessa grande jornada. O Punhado de Prosas faz votos de confiança e de energias positivas para que o projeto seja executado em sua plenitude e que os habitantes do Sahel tenham melhores condições de vida e que sejam protagonistas dessa transformação, não só do meio ambiente, como a gente vem discutindo, mas também dando um salto enquanto comunidade, exaltando a participação popular de maneira ativa e independente. Amigos, Punhado de Prosas vai se encaminhando para o final. Dicas para obter mais conteúdo sobre o tema de hoje. Uma reportagem muito bem estruturada do programa Que Mundo é Esse? Da Globoplay. Os caras foram em loco e visualizaram mesmo como anda, a quantas andas a evolução da Grande Muralha. E em breve teremos a possibilidade de assistir um documentário que contou com a participação do famoso cineasta brasileiro Fernando Meirelles, que se chama A Grande Muralha Verde. Esse documentário foi finalizado aí nos últimos meses de 2019 e eu aguardo com muita expectativa porque o Fernando ele tem ótimos trabalhos, né? A gente pode citar aí tanto na direção quanto nos roteiros, a participação dele nos filmes Cidade de Deus, Jardineiro Fiel, Dois Papas, Ensaio sobre Cegueira, enfim. Por hoje é só, espero que tenham curtido esse episódio, compartilhe com os seus o nosso Punhado de Prosas, lembrando que estamos em todos os tocadores, todos os aplicativos de podcast, também no YouTube e no Instagram. Apareça por lá, interaja conosco. Na sexta-feira, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um relevante tema para reflexões. Um forte abraço e até mais!